A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da Escola Bíblica Dominical, ministro aulas no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui iniciando mais um trimestre, ou seja, o segundo trimestre de 2023, com um tema muito relevante para os nossos dias, o relacionamento em família, superando desafios e problemas, com exemplos da palavra de Deus. Então, hoje a lição de número 1 vai falar sobre o tema quando a família age por conta própria. E dentro desse contexto nós vamos tratar sobre a vida de Abraão e Sara, ok? E vamos trazer alguns pormenores, alguns exemplos e alguns pontos importantes. Então, o texto áudio se encontra em Gênesis, capítulo 17, versículo de número 19, que vai dizer o seguinte: na verdade, Sara, que é a tua mulher e não Agar, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu conserto, tá? Então, a primeira bênção é o fato de Deus prometer a Abraão dar um filho a ele, tá? Através de Sara, que era a sua mulher. E a segunda bênção é o estabelecimento de um concerto que outrora havia sido feito com Abraão e agora seria feito, posteriormente, né, seria feito com o seu filho Isaque, e Ismael seria abençoado também pela intercessão do próprio Abraão. Então, a verdade prática, quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Eu queria já explicar essa questão da precipitação, porque é uma palavra que vai ser usada lá no terceiro bloco. A ideia de precipitação, biblicamente, nos dá a ideia de lançar no precipício ou lançar para baixo, numa ladeira íngreme, ou seja, de cabeça para baixo, ou tem a ideia também de deitado com a face para baixo. Então, em todas essas situações, é inevitável, quando nós temos uma atitude precipitada, que algo dê certo. Então, a palavra precipitar no contexto bíblico, ela tem todas essas ideias. E ainda tem um significado de inchar, tá? Então, você vê que todos esses adjetivos que eu dei, essas ações, elas falam muito a respeito da palavra e de suas ações, tá bom? Então, entendendo isso, vamos lá para o texto, Gênesis capítulo 12 e Gênesis capítulo 16. Lembrando que a história de Abraão até o filho nascer vai do 11 até o capítulo 21, ok? Então, Gênesis 12, Abraão recebe uma promessa a partir do momento em que ele entender que ele tem que sair da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, ok? O versículo de número 2, e far-te-ei uma grande nação, ou seja, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Então Deus já está mostrando para Abraão aqui que ele vai ser abençoado através da sua semente. E não somente a ideia da nação, mas também a ideia da bênção, do engrandecimento, reconhecimento do nome de Abraão. Você vê isso quando ele chega no Egito. É um homem poderoso, é um homem que tem posse, é um homem que tem nome, tá? E ele será uma bênção, tá bom?
E o capítulo 16 de Gênesis vai falar sobre Sara, né? A mulher de Abraão não lhe gerava filhos e tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. Então nós vamos ver aqui algumas questões importantes, interessantes, que vão dar seguimento a essa lição, concernente à primeira questão, que é a ideia e o ato, o fato de Deus não fazer Sara gerar um filho, ou seja, ela entendia e compreendia que o fato dela não gerar um filho vinha do próprio Deus. O próprio Senhor tem me impedido, é a primeira questão. A segunda questão é que ela vendo isso, ela tem uma ideia. Entra, pois, a mim serva, ou seja, Agar era serva, não de Abraão, mas serva particular de Sara. Então a ideia é que pegue Sara e coloque à disposição de Abraão por causa da questão do filho, ok? A terceira questão aqui é: e terei filhos dela, ou seja, ela está dizendo nesse terceiro ponto que o filho é dela, pode ser gerado por Agar, e terei é dela, posse, ela tem a serva, o filho da serva é minha, tá bom? Aí o terceiro ponto aqui para analisar é a posição de Abraão quanto a essa questão. Lembrando que Abraão já tinha ouvido a promessa, tá bom? Então aqui, e ouviu Abraão a voz de Sarai. Aí no versículo 4, nós vamos ver que Sarai, Agar, após saber que estava grávida, ela começa a esnobar Sara, tá bom? Tanto é que uma das traduções diz o seguinte sobre o versículo 5: por sua culpa, Agar está me desprezando, agora que sabe que está grávida. Então, versículo 5, você vai ver Sara colocando a culpa em Abraão por uma atitude que ela tomou. Mas o fato de Agar gerar um filho comoveu Abraão ao ponto, no caso seria Abraão, né? No caso dele se sentir como um pai, a questão do filho, né? Ele deu muita atenção para Agar. O texto nos dá a entender isso. E no caso, Agar começa a desprezar Sara. No caso aí era Sarai. E você vai ver que ela coloca a culpa em Abraão, dizendo que ele é a causa do problema. Aí Abraão, né, num ato impensado ou não, diz: ó, a serva é sua, você faz o que você quiser com ela. Aí é onde acontece a expulsão. Então nós vamos tratar um pouquinho sobre isso daí também, tá bom? Isso está descrito no versículo 6, né? Aí você vai ver que ela começou a maltratar Agar ao ponto de expulsá-la de casa. E o anjo vai aparecer para ela, para Agar. Então vamos lá, dentro da introdução, os assuntos aqui referem-se aos problemas do cotidiano familiar. Então nós temos um problema do mundo antigo, pode ser um problema dentro da nossa casa, mas com outros aspectos, não com o mesmo aspecto de Abraão. Então o que nós analisamos é o quê? As atitudes tomadas mediante uma situação, levando em consideração o seu contexto. No nosso tempo é a mesma coisa. O nosso contexto é totalmente diferente, mas uma coisa existe desde a antiguidade: problemas. E esses problemas devem ser tratados, ok? Então você vai ver que nós focaremos aqui na nossa lição nas atitudes precipitadas de Sarai e Abraão. Não tem culpados, todos são culpados, não existe um. Ao não decidirem o quê? Esperar e, consequentemente, agiram por conta própria, e aí nós veremos então as consequências. Lembrando que o capítulo 11, nós começamos a história mostrando, através da Bíblia, né? Mostrando a história de Terá, que tem 3 filhos, Abraão, Naor e Harã. Harã, ele morre em Ur, talvez, por inferência, talvez, porque nós estamos falando de uma cidade bem próspera, né, que é Ur dos Caldeus. Então, talvez, por causa da morte de Harã, ele decide pegar, como Harã era pai de Ló, é por isso que você vai ver Terá
indo sentido a Canaã. Então o desejo de ir a Canaã não parte de Abraão, parte de Terá. Então ele leva consigo Abraão, Sara, que já era casada com Abraão, e leva Ló, que é filho de Harã, o filho que morreu em Ur. Naor, a história não diz, mas muito provavelmente ele fica ali em Ur dos caldeus. Então nós temos aí algo interessante para dizer, que a iniciativa de ir para Canaã é de Terá. Terá vai morrer em Harã, quando ele chega na cidade de Harã. E logo após ele chegar, ele morre. A Bíblia diz que ele morre com 205 anos, se não me falha a memória. E com isso, nós temos a ideia. A iniciativa de ir para Canaã é de Terá. Mas a promessa da terra prometida não é para Terá, é para Abraão. Porque quando ele chega na terra, Deus fala com Abraão, ok? Que no caso aqui é Abrão, tá bom? Então nós já temos uma menção também em Josué capítulo 24, versículo de número 2, que os descendentes de Terá eram adoradores de deuses, tá bom? Então Abraão ali dos semitas, ele é o único que realmente recebe a chamada e cria aí uma grande nação abençoada, tá bom? Então você vai ver ele saindo ali de Ur dos Caldeus. Quem já viu o arco, né? Que até chegar em Canaã, pelo mapinha você vê o arco. Então ele sai de Ur dos Caldeus, passa pela Assíria, chega na Síria para depois descer para Canaã. Então é uma caminhada muito longa, lembrando que depois ele vai para o Egito, depois que ele vai voltar e se estabelecer realmente em Canaã, ok? Então vamos lá. E lembrando aí que nós temos o crescente fértil, né? Então essa rota que Abraão fez é do crescente fértil. Então vamos lá. A cidade de Ur era uma cidade comercial, como eu disse aqui, uma cidade rica, uma cidade que tinha como um centro de adoração a deusa Lua Sim, tá? Alguns definem como deus Lua Nama, ok? Harã, que é a cidade ao qual Terá morreu, é o centro de adoração e dedicada a deusa Sim também. Então você vai ver que eles estão aí sempre envolvidos com a adoração. Flávio Josefo disse que o pai dele tinha uma fábrica de deuses, né? Enfim, isso é uma citação de Flávio Josefo no livro História dos Hebreus. E você vai ver que, igual eu disse, por inferência talvez seja pela morte do filho em Harã, né? Em Harã não, em Ur, no caso vai falecer o seu filho, que no caso seria Harã, né? Então talvez por causa dessa morte, porque Harã é filho de Ló, eles vão aí para a terra de Harã. E chegando em Harã, no caso Terá, ele vai morrer, tá? E no caso aqui nós vemos o seguinte, talvez seja por causa disso, a saída, mas talvez seja por causa de uma migração que aconteceu 2100 anos atrás, ao qual a cidade de Ur sofreu uma grande migração por causa de que algumas cidades foram destruídas, ou a própria Ur dos Caldeus foi destruída por alguma guerra civil, alguma coisa assim. Então eles fazem essa migração. Então vamos lá. Então aqui no capítulo 12 o patriarca tinha 75 anos, tá bom? 75 anos já. E no capítulo 15 o Senhor lhe faz uma promessa específica de um herdeiro. E o patriarca tinha 100 anos, né, quando o menino nasceu. Tá bom? Então aqui nós vamos ver que ele tem uma espera de 25 anos para que a promessa, o cumprimento da promessa acontecesse. O subtópico de número 2 vai dizer a dúvida diante da espera. Após a promessa de uma descendência, Gênesis capítulo 12, veio uma preocupação a Abraão. Mas será que o meu Damasceno Eliezer será quem vai me substituir? É por isso que o episódio de Agar, no capítulo 16,
vai mostrar a sequência desses fatos. Porque a preocupação dele era: quem é que vai assumir os meus bens? Abraão era muito rico. Quem é que vai administrar tudo isso? Eu não tenho filhos. Sarai foi proibida de ter filhos pela ação de Deus. Então, às vezes, como o autor colocou aqui, somos bloqueados por dúvidas que nos impedem de, pela fé, enxergar a operação do sobrenatural. Então, Deus vai falar para Abraão de maneira geral e também de maneira específica dentro do texto. Se você pega do 11 ao 21, você vai ver todo o cenário onde envolve as histórias de Abraão, tá? O momento em que Deus faz uma promessa específica e uma promessa geral, para que ele entenda que essa descendência não vai ser abençoada somente agora, ela vai ser abençoada depois. E a terra aonde ele está será dada por herança a ele e a sua descendência. Então, é uma promessa muito específica, mas também ela tem uma complexidade que vai além do tempo que Abraão vai viver. O subtópico de número 3 vai falar: Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Quando acontece o episódio, como vimos, Gênesis 15 traz a promessa de um filho, né? Você vai ver, este não será o meu herdeiro. Aqui nós temos que corrigir, aqui não é Ismael, tá bom? Aqui é Eliezer, porque o contexto é o contexto em que aparece a figura de Eliezer. A preocupação de Abraão aqui é: Eliezer vai ser o meu herdeiro e não Ismael, como está aqui, ok? Pois você corrige lá e você vai ver que há um erro aqui. Mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. No caso aqui, Isaque. Então a referência é entre Isaque e Eliezer, e não entre Isaque e Ismael, tá bom? Gênesis capítulo de número 15. Por quê? O capítulo 15 nós temos uma visão. Deus fala com Abraão através de uma visão. E nessa visão, tá? Deus faz algumas promessas para ele novamente, dizendo assim: olha, não tenha medo, eu te protegerei e te darei uma recompensa. Aí Abraão olha para Deus nessa visão e diz assim, no versículo 2 do capítulo 15: de que vale a recompensa se eu continuo sem filhos? Tá? Então você vai ver aí claramente que a referência não é a Ismael, a referência é a Eliezer, tá bom? E aí Deus faz a promessa para Abraão. Aí no versículo de número 5 desse mesmo capítulo 15, você vai ver Deus mostrando para ele uma nova visão e dizendo: olha para os céus e conte as estrelas. E no versículo 16, você vai ver a confirmação. E creu Abraão, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, você vai ver claramente que a referência não é a Ismael, mas a Eliezer, porque a preocupação dele é concernente a essa questão, ok? Então, infelizmente, porém, Abrão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai confiança na promessa. Ó, isso que ele está falando aqui é um fator importante, ó. Porque você vai ver na Bíblia que Abraão não fala nada para Sara. Para Sarai, no caso aqui ainda, né? Vamos falar Sara e Abraão que fica mais fácil. Senão não a gente se perde aqui. Então vamos falar Sara e Abraão para que se entenda melhor. No caso aqui, a visão do capítulo 15, ele não conta para Sara. E você vai ver logo em seguida Sara tendo a ideia da sua escrava Agar. Então você vai ver que tem algumas questões aqui que Abraão errou. Ele deveria ter transmitido, ele deveria ter falado, e ele não falou. Então isso causa um certo problema
dentro da família de Abraão. Porque talvez se ele contasse, é porque as entrelinhas da Bíblia, ela não deixa claro essa questão de Abraão falar para Sara, e não deixa claro. Eu li e reli do 11 ao 21 e não tem nada que especifique que Abraão contou para Sara que ele havia recebido algumas visões e algumas profecias de Deus concernente a essa questão do filho. Então, logicamente, Sara tem uma ideia para solucionar o problema. Ela sabia que o herdeiro poderia ser Eliezer, mas ela queria gerar um filho, nem que se fosse através da sua escrava, para que ele realmente substituísse, porque ele teria o gene, né, de Abraão, diferente de Eliezer, que era apenas um servo. Não que Eliezer não merecia, mas a promessa de Deus era que tudo aquilo que fosse herdado, essa grande nação, fosse e viesse de Abraão, do gene de Abraão. O tópico de número 2, a interferência do plano de Deus. Então, por isso Sarai persuadiu Abraão de que a melhor forma de se ter um herdeiro seria tomar a serva da egípcia Agar e com ela conceber um filho, tá? Então, você vai ver que, como nós já falamos, no capítulo 15, ele em visão recebeu a orientação e a promessa, auxílio e recompensa. Então, ele, no capítulo 15, ele recebe isso. Só que ele não fica satisfeito com isso e pede um filho. E Deus fala que vai dar um filho para ele. Só que ele não conta a promessa para a sua esposa, né? Se nós pegarmos aqui, ó, o 17 e 19, que foi lido, ele até vai citar, né, depois o nome desse menino. Então você vai ver que é uma sequência de fatos que vão fazer com que essa promessa ganhe corpo e ganhe forma, tá bom? Então, nesse sentido, Abrão deveria convencer sua mulher a esperar em Deus, pois ele cumpre a sua palavra. Fato e acontecimento que não ocorreu. Ele não orienta a sua esposa. Não sei qual o motivo, razão ou circunstância para que ele não falasse para Sara. Fato é que ele deixou toda uma ocasião acontecer, gerando problemas, gerando desentendimento e gerando confusão dentro da família, tá? Então, na verdade, no capítulo 15, Abrão não conta a visão a Sarai. Dito também no subtópico que nós vamos ler 3 do tópico 1, né? Então, o autor mesmo, ele nos afirmou aqui, ó, infelizmente, subtópico de número 3, tópico 1. Infelizmente, porém, Abraão vacilaria na fé e não transmitiria a Sarai a confiança na promessa. Gênesis capítulo 16. O problema da precipitação. Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema a seu modo, além de induzir seu marido à mesma atitude equivocada e incrédula, ao afastar-se da dependência de Deus. O casal não conseguiu evitar as consequências desastrosas para a sua vida. Vamos aqui entender uma coisa. Ó, eu até fiz questão de anotar. No capítulo 18, versículo 9 ao 15, vemos claramente Sara ouvindo o assunto sobre o filho. Capítulo de número 18, tá bom? Então, o que nós podemos deduzir? O autor ele fez uma afirmação de que Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, tá? Eu até tentei compreender o que o autor está querendo dizer, mas se eu olhar para o texto, eu não consigo enxergar isso, tá? Não é porque é CPAD, porque é o professor tal, o fato é que eu não consegui compreender essa questão. Eu li, reli, olhei alguns comentários,
E o fato aqui é que Sarai não sabia. Então, se ela não sabia, como é que Sarai abandonou e desprezou a confiança em Deus, preferindo resolver o problema ao seu modo? Ela resolveu ao seu modo porque ela não tinha outra alternativa. Aquela alternativa era a única disponível no momento. Então ela tenta resolver a situação de acordo com as ferramentas que ela tem. No fato ali, ela tinha uma serva. Ela ofereceu a serva para Abraão. Tá? Agora, Abraão, eu vejo que ele estava muito mais errado do que a própria Sarai. Por quê? Nós estamos falando de relacionamento em família. Se ele sabia da promessa, se ele sabia de que Deus ia fazer dele uma grande nação, que da sua semente ele seria, todas as famílias seriam abençoadas, por que que ele não falou para Sarai? Peraí, Sarai, eu recebi uma revelação de Deus, eu tive uma visão, e Deus me mostrou isso, isso e aquilo. Não podemos fazer isso. Então não podemos dar aí um chá de rosas para Abraão e colocar a culpa em Sara, sendo que não é nem a minha opinião, é o texto bíblico. O texto bíblico não informa que Sarai sabia da existência da promessa. Só podemos falar isso por inferência, ok? Então depois, por isso que é importante você ler do capítulo 11 ao capítulo 21, tá bom? Então, você vai ver que nesse episódio tem esses acontecimentos. Então vamos lá andar mais um pouquinho. O tópico de número 3, as consequências de uma decisão precipitada. A discórdia e desarmonia suscitaram uma situação insustentável dentro desse lar. Agar, sentindo-se privilegiada, isso o texto diz, tá? Dentro da casa de Abraão, visto que ele estava dando atenções especiais para com ela por causa de seu filho em seu ventre. O menino não tinha nascido ainda, né? E provocou ciúme em Sara. Então, começou a hostilizar a sua serva. Então, provocou ciúme em Sara e por causa da decisão que foi tomada, ela começou a hostilizar a sua serva, tá? Gênesis capítulo 16, versículo 4 ao 6. Então, a partir aqui do versículo 4, o versículo vai dizer: quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai. Ok? Então, nós já temos aqui um início de um grande problema. Tá? Aqui nós estamos falando do capítulo 16, né? E aqui também você vai ver no capítulo 17, do 16, vamos para o 17, tá? Porque nós estamos vendo aqui a questão de Agar e as consequências, ok? Então, capítulo 16, nós temos essa discórdia. Capítulo 17, nós vamos ver, principalmente no versículo 17, que também Abraão ri, porque achou melhor Deus abençoar Ismael. É porque dá essa confusão, porque tem uns versículos que estão na frente. Entendeu? Não é caso a gente falar aqui. Se você pegar um comentário, você vai ver que tem capítulos que estão na frente do outro. Por isso que dá esse delay, né? Então, no capítulo 17, Abraão também ri. Da mesma forma como Sara riu quando ela ouviu os mensageiros falando a Abraão sobre o filho, determinado tempo tornarei a vós e Sara terá um filho. Né? Sara já estava totalmente idosa, né? Já era uma mulher que não tinha mais seus costumes. E no capítulo 17, versículo 7, nós vamos ver que Abraão tem a mesma atitude de Sara, quando Deus fala para ele que ele terá um filho e esse menino se chamará o quê? Ismael. Porque o que eu estou falando aqui, capítulo 17, versículo 17. Deus fala que esse menino se chamará Ismael Isaac, no versículo 19, tá? Então, quando nós olhamos esse episódio, nós vemos uma preocupação de Abraão. Aí eu já vejo uma preocupação. Por quê? Porque Abraão, no capítulo 17, ele
gosta de Ismael, ele não quer desprezar Ismael, mas deixou a mulher mandar Agar embora. Mas agora ele está preocupado com Ismael. E ele fala assim, não é melhor, Deus, o Senhor abençoar Ismael? Não é melhor fazer assim? Abençoar Ismael, já que ele já nasceu, né? E parece que esse negócio não vai dar muito certo. Minha esposa já está velha e a Bíblia fala que ele ajoelhou, colocou o rosto em terra e sorriu. Ou seja, ele riu, a Bíblia diz. E por causa disso, a resposta no versículo 19 do capítulo 17, Deus respondendo a ele vai dizer, olha, esse menino se chamará Isaque, tá? E para não te deixar triste, Abraão, eu vou abençoar Ismael. Então, Ismael será abençoado, mas o filho da promessa será Isaque. E ele é quem eu vou ter o meu conserto, como foi dito capítulos atrás. É com ele que eu vou fazer o meu conserto. Ismael será abençoado, será uma grande nação, mas o meu conserto é com Ismael, ok? Então, para já deixar bem claro aqui, tá bom? Então, outra atitude aqui, aí voltando para o capítulo 16, é o próprio versículo 6. A neutralidade de Abraão nessa questão me horrorizou. Eu fiquei perplexo, por mais que a gente leia o texto, quando a gente se aprofunda, porque quando Sarai vai falar para Abraão, vai reclamar a Abraão que Agar está a intimidando, a desprezando, e ele havia aceitado, né, essa questão de ter um filho com ela, ele simplesmente olha para ela e fala assim, olha, a serva é sua, faça dela o que você quiser. Aí Abraão está desprezando a própria mulher que ele teve relação, que era serva de Sara, está colocando em perigo a vida da criança, que a criança não tem culpa nenhuma, tá? E a criança vai sofrer por causa disso, porque ela poderia ter morrido no deserto, se não fosse Deus intervir no momento em que Agar decide abandonar a criança, e Deus fala, eu ouvi o choro do menino. Então você vê que Abraão ele tem uma atitude totalmente inaceitável, mesmo estando em um período bíblico do Velho Testamento. Ele não poderia ter feito isso, não deveria ter aceitado isso, e isso ele não soube resolver ou não quis resolver, porque ele poderia e tinha autoridade para resolver essa questão, tá bom? E lembrando que ele já sabia da promessa. Isso piora ainda mais a situação e o caráter de Abraão até agora. Vamos lá. A fraqueza de Abraão. Depois de toda a experiência com Deus e de ouvir as suas promessas divinas para a vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sara diante do conselho de ter esse filho com Agar e confiar em Deus e em suas promessas. Capítulo 16, que nós já falamos. Essa história nos ensina que não podemos apenas olhar para as soluções humanas, mas há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. Tenhamos sensibilidade espiritual. Agora eu fiz aqui um apanhado de versículos e gostaria que você marcasse aí, que você vai ver o tanto que Abraão errou. Olha para você ver, ó. No capítulo 11, versículo 30, que começa a jornada de Terá, junto com Abraão, Sara e Ló, o que acontece? Lá no capítulo 11 já é especificado que Sara é estéril. Capítulo 11, versículo 30. No capítulo 12, versículo 1, nós temos a promessa de Deus para Abraão da questão dos seus descendentes. Ok? Então, os seus descendentes. No capítulo 15, versículo 4, o texto vai dizer o seguinte, que o seu próprio filho será o seu herdeiro, fazendo referência a Eliezer. Eliezer não será o seu herdeiro. No capítulo 17, aí nós já passamos do capítulo 16, o texto vai dizer que Deus disse o seguinte, e darei a você um filho. Então não será Ismael e muito menos Eliezer. No capítulo 18, versículo 10,
há uma afirmação novamente que Sara terá um filho. Então olha para você ver, em todas essas referências, até chegar ao capítulo 21, que é onde Sara tem um menino, você vai ver que Deus, antes do capítulo 16, antes do acontecimento que envolve Sarai e Agar, você vai ver que Deus já havia falado muito bem claro que ele teria um herdeiro que viria dele mesmo. Então, quando eu falo que o Senhor me tem impedido de gerar, né, que o texto fala aqui no subtópico de número 3, que é uma opinião equivocada acerca de Deus, Sara trabalhou com a realidade atual. Abraão estava trabalhando com uma realidade espiritual. Sara trabalhando com uma realidade atual. Então, Sara não tem culpa. Porque quando nós olhamos aqui, ó, Sara só fica sabendo no capítulo 18. Fiz questão de marcar aqui, ó. Capítulo 18, versículo 9 ao 15, tá? Então, você vai ver que o filho nasce no capítulo 21, versículo 1 e 2. Então, antes disso, Sara não sabia da promessa. Então, o autor colocou aqui algo assim que eu também, se você quiser deixar nos comentários aí, pode deixar. Subtópico de número 3, ele vai falar assim, ó, o autor da revista. Ela afastou-se do lugar de absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesma, usando Agar como meio para o cumprimento da divina promessa. Qual promessa ela recebeu? Nenhuma. Então, como é que ela vai decidir por si mesma usando Agar com a ideia da promessa? Então, aqui fica uma dúvida. E há uma exposição muito ofensiva concernente a Agar, quando o autor diz assim, ó, seu coração carnal fez com que ela desprezasse a fé. Não consigo concordar, irmão. Não consigo. Então, é preciso analisar. Eu conversei com alguns professores do CAPED, conversei com alguns irmãos. Eu não consigo entender essa colocação do autor da revista, tá bom? Então, depois, na hora que você for ler, dê uma analisada, converse com o seu coordenador, pastor, ou seja, alguém que está ali junto com você estudando, tá bom? E outra coisa aqui que piorou a situação da revista, dessa aula, é que o autor colocou o seguinte: nesse sentido, a fraqueza de Abraão, olha para você ver o que o autor colocou. A fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente, ou seja, parece que está isentando a culpa de Abraão com Sarai quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Então ele isentou totalmente Abraão de toda a responsabilidade. Só porque Abraão, o pai da nação de Israel, peraí, não, vamos... A fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai quanto a convencê-la. Isso não era o papel dele, ele não deveria ter feito isso. Aí o autor colocou aqui: sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia. Abraão não disse para Sara que ela teria um filho através de uma intervenção divina. Ela ficou sabendo no capítulo 18, quando ele ouviu uma conversa escondida ainda. Então, portanto, é preciso atentar para uma preciosa lição. Os homens de Deus têm um papel de mentores espirituais em suas casas e por isso não podemos deixar de governá-la. Concorda, aqui sim, a questão de governar. O governo pertence ao homem, a edificação pertence à mulher, tá bom? O governo pertence ao homem, a edificação da casa pertence à mulher. Provérbios 14, versículo de número 1. Então eu só queria que você se atentasse à unidade, o tópico 3, subtópico de número 2, que fala sobre essas colocações aqui que nos deixaram um pouco em dúvida concernente ao objetivo do autor, tá bom? Porque o texto realmente não diz que Sara tem culpa ou que Sara sabia de alguma coisa, tá bom? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário, tá bom? Isso vai ser importante. Não é para discussão, mas para acrescentar concernente principalmente a esse tópico. E que vocês possam ter aí uma
ótima aula, tá bom? Vai ser um trimestre abençoado, vai ser um trimestre poderoso e aproveite aí na sua igreja para fazer um encontro de casais, um jantar no final do trimestre, que isso vai ajudar muito. Uma família estruturada é uma igreja forte, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário e compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Amém?